E esse mês nós estivemos aí com o tema desse mês, né? Jesus, o soberano da criação. Nós temos uma jornada, né, de conhecimento, de graça, para conhecermos a Ele, para vivermos na presença dEle. E Ele quer desenvolver isso. Quem é esse soberano da criação? Nós estamos, nesses dias, dizendo que Jesus está à porta, batendo a porta das nossas vidas. Mas quem é esse Jesus? Ele é o soberano, né? Ele é aquele que é e sempre foi. Ele é a pessoa da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele sempre existiu, né? Nós começamos o mês falando desta forma, mas aí nessas 2 últimas semanas foi falado da obra dele, né? O pastor Rony falou sobre a Páscoa, né, na semana passada, falando da obra de Jesus. Pastor Paulo também ministrou sobre esta obra maravilhosa que Jesus fez na cruz. E agora nós queremos falar sobre o Jesus glorificado. Amém, queridos? Ele morreu, mas ressuscitou. Ele está em glória, Ele está assentado à destra do Pai. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. As chaves do inferno e da morte estão nas suas mãos. E nós queremos terminar essa série exaltando a pessoa de Jesus e falando da maravilhosa graça dele sobre as nossas vidas e o tanto que ele quer mover, né? E que hoje é tão propício para isso, né? Nós tiramos esse dia, esse culto especial, para que aqui fosse a sala do Rei. Amém? O Rei Jesus, que está em glória à destra do Pai, nós cremos que Ele está aqui entre nós. Nós já o celebramos, ainda continuamos celebrando, também através da palavra. Quando nós cremos, quando nós ouvimos a palavra, quando nós deixamos ela produzir fruto dos nossos corações, quando o nosso coração se dobra diante dEle, também é uma forma de adorá-lo, de bendizê-lo, de honrá-lo. Nós vamos abrir, você não precisa abrir, nós já está aqui, Apocalipse 1, de 9 a 10, diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Aqui, esse discípulo, alguns estudiosos dizem que quando ele foi enviado para essa ilha de Patmos, nós vamos ler em seguida, está escrito aí, né? No reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos. João, alguns estudiosos dizem que por volta do ano de 86 depois de Cristo, ele foi deportado para esta ilha. Os outros discípulos, segundo os estudiosos, todos já haviam sido mortos e por martírio. Mas João estava aqui. O deportaram para calar, né, a voz desse grande evangelista. Mas saiba que ninguém cala, né, a voz do Senhor. E hoje estamos aqui, 2000 e poucos anos depois, lendo o relato de um homem que contemplou, que viu com seus olhos espirituais ou naturais, eu não sei, mas ele pôde contemplar esse Jesus glorificado. Amém? E nós vamos poder ver também com os olhos da fé, com os olhos de João, esse Deus maravilhoso que é Jesus Cristo. Está glorificado, está em poder e em autoridade. E aqui nós vemos um detalhe. João ele disse, irmão e companheiros de vocês no sofrimento. Sabe, queridos, nós devemos estar no lugar certo. Nós devemos estar entre os nossos irmãos. E você está no lugar certo. Você está na casa do Senhor. Muitas vezes aqui nós sofremos. Nós falamos um relato de sofrimento aqui, né? Muitas vezes nós sofremos juntos, mas é juntos, amém? Ali João,
ele estava compartilhando, e falando, escrevendo o Apocalipse. Apocalipse para nós, nós entendemos como final do tempo, mas ele significa revelação. O livro que revela esse Jesus glorificado, que reina e que vai voltar um dia com toda a sua glória e com todo o seu poder. E nós devemos estar nesse lugar, amém, queridos? Com os irmãos, mesmo que muitas vezes sofrendo, mesmo que muitas vezes chorando, mas muitas vezes nos alegrando também no Senhor, juntos, amém? E aqui estava João, ele entendia que ele fazia parte desse corpo, desta igreja universal do Senhor. E ele relata: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Sabe, queridos, o Senhor quer se revelar para você e para mim, mas nós precisamos decidir a viver e estar aonde quer que o Senhor quer nos levar. Aqui João estava deportado, ele não queria estar lá, mas ele estava por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Sabe, ele tinha essa decisão. Ele poderia negar Jesus se quisesse, ele poderia virar as costas para o Senhor, mas ele decidiu ir até o fim. E ele aí, um homem de Deus que curvou a sua cabeça, conheceu esse Jesus, em carne e em osso. Ele viu os seus milagres, viu as maravilhas. Então ele não, de forma alguma, voltou atrás, mas ele permaneceu na palavra de Deus e no testemunho de Jesus. E esse é o desafio para você, meu irmão. Permanece na palavra de Deus e no testemunho de Jesus, mesmo que isso te custe, mesmo que isso te traga sofrimento muitas vezes, mas é maravilhoso contemplar e viver com Cristo. E João teve esse privilégio de ter seus olhos abertos e contemplar o Jesus glorificado. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. João, no dia do Senhor, nós entendemos como o domingo, o dia que Jesus ressuscitou, ele estava no Espírito, se achou no Espírito. Nesses dias nós temos falado para a igreja, para você ter o seu tempo de devocional, para que você ouça a palavra de Cristo, para que você contemple o Espírito Santo. E aqui João estava ali no Espírito, amém? Na presença do Senhor, se enchendo da presença dEle, e a voz do Senhor veio, amém? Quando nós dedicamos e separamos tempo, como esse aqui, extraordinário, nós marcamos esse horário, você veio, e você pôde contemplar o Senhor, o Espírito do Senhor se moveu e está se movendo nesse lugar, e Ele vai falar com você, amém, queridos? E ele ouviu uma voz forte, como de trombeta. Que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós temos também compartilhado com a igreja, da necessidade de você e eu. Quando Deus fala com você, compartilha com alguém. Aqui, é claro que é algo muito maior, algo escatológico, algo da parte de Jesus, para toda a igreja, que até hoje tem nos impactado, mas saiba que nenhuma palavra de Deus ela é inferior, amém? Então quando o Senhor fala ao seu coração, quando você abre a Bíblia, e aquilo produz fruto no seu coração, aquilo produz um fervor no seu coração, não guarde para você, vai falando para a igreja, para quem não é da igreja, compartilha, porque essa é o desejo do Senhor, que nós não guardemos, que a gente seja um rio, não um lago, que só represa, que só recebe, mas um rio que recebe do Senhor, e passa para frente, e flui, e vai abençoando outros, amém? E aqui,
João tinha essa incumbência, escrever e enviar para as igrejas. E aí ele continua ouvindo Deus. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Queridos, eu não sei você, mas imagina, tenta olhar com os olhos de João. Naquele momento, ele viu essa figura maravilhosa, esse filho do homem, filho de homem, com vestes brancas, com resplendor, com glória. No seu peito era como um cinturão de ouro, um brilho resplandecente. E aí continua a visão. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Sabe, querido, sabe quando alguém muito empolgado, esses dias eu estava muito empolgado, que a gente viajou, então a gente chega e começa a contar para as pessoas, lá, a viagem como foi, lá no navio, lá na coisa, foi tão legal, isso. E a pessoa consegue, né, imaginar o que foi bom, mas eu queria que você tentasse imaginar essa visão desse filho do homem, desse Senhor, né, com esse brilho, com esse resplendor de glória, né, os seus cabelos brancos como a neve, um brilho tão grande. Esse era Jesus. Os seus olhos, imagina o olhar do Deus que é amor. Você consegue imaginar, olhar nos olhos dele? Sabe aquela pessoa que te ama tanto, sua mãe, seu pai, quando eles olham com tanto amor para você, ou quanto você tenta olhar para aquele filhinho que você tem no colo, imagina o amor puro, olhando para você. E Ele está nessa noite aqui. E Ele fala ao seu coração. Ele é invisível, mas é real. A sua presença está aqui. E Ele tem seus olhos dirigidos para você. E esses olhos são como chamas de fogo. E o fogo, tudo que toca, pode transformar. Sabe, Ele pode ver no profundo da sua alma. Ele pode ver a sua dor. Ele pode ver o seu sofrimento. Ele pode ver as suas fraquezas. Mas Ele pode também transformar todas elas em graça, em poder, em força. Porque Ele é o Deus vivo. E Ele tem esse amor tão grande, que cativa, que entra profundamente nos nossos corações. Continua o texto. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Você já deve ter visto na TV uma fornalha. É aquele fogo, né, incandescente. Até um metal que é colocado ali, ele derrete, né, ele se transforma. Sabe, Jesus, nesse brilho, nesse esplendor, nessa glória tão grande, ali seus pés também brilhavam, né, toda essa visão maravilhosa. Estava ali diante de João. E ele deixou o relato, ele deixou a descrição. Ele deixou para que você e eu, com os olhos da fé, pudéssemos contemplar a Ele, amém? E dizer que Ele é digno, que Ele é poderoso, né? Que Ele pode transformar os nossos caminhos, Ele pode transformar as nossas vidas.
E Ele tem esse som de muitas águas, Ele tem essa voz poderosa, que pode mudar, que pode transformar os nossos corações. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. É como o sol do meio-dia. O brilho da sua face. Da sua boca saía como uma espada. A palavra de Deus fala que a palavra dele é como uma espada de 2 gumes. E ela está vindo hoje no seu coração. Amém, queridos? Jesus está com essa palavra, dividindo, fazendo você tomar decisões, de que lado você está. Amém? Ele vem com essa palavra que vai entrar profundamente na sua alma, no seu espírito. Ela pode dividir, colocar prumo, colocar direção, colocar conserto, cortar aquilo que Satanás, por muitos anos, oprimiu e destruiu sua vida. Essa é o que sai da boca de Jesus. E Ele está aqui também para tocar o seu coração. E não há nada, não há força maligna, não há maldição de ninguém que pode contra esse poder. Contra esse poder, que é aquilo que sai da boca de Deus. Ele criou todo o universo, quando Ele abriu a sua boca. E Ele também quer falar sobre você. Ele também quer direcionar as suas palavras para o seu coração. E essas palavras são transformadoras. Elas podem transformar. Abre o teu coração. Creia. Amém? Contemple esse Jesus glorificado e em glória. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Sabe, queridos, quando nós o adoramos, quando nós o contemplamos, quando nós decidimos viver com Ele, nós vamos cair como morto. Tudo vai se tornar menor, queridos. Quando você dedica a sua vida a Ele, quando você quer ouvir essa espada de 2 gumes para entrar e transformar seu coração, quando você quer ver essa face que brilha como o sol, você não vai conseguir ficar de pé. A sua carne vai diminuir, a sua vontade vai se tornar menor, você vai se tornar como morto. Aqui literalmente João ficou assim, ele caiu. Diante daquela visão tão gloriosa, ele não se conteve, ele não conseguiu ficar de pé, porque tudo nele, toda a estrutura dele, se desfez de contemplar algo tão grande, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabe, mas isso deve acontecer nas nossas vidas, ele deve ser tão esplendoroso para você, tão maravilhoso para você, que você e eu vamos estar como morto, lançados aos pés dele, dizendo: Senhor, eu não tenho nada que te agrade, em mim mesmo não tem nada que possa se comparar à sua beleza, então não me resta apenas me prostrar. Mas saiba que Jesus não deixou João no chão. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sabe, o Senhor, Ele quer tocar em você. Talvez você chegou nesse lugar abatido, triste, mas você pode ter um encontro com Ele, amém? E Ele vai tocar em você e vai dizer: não tenha medo,
Eu sou o primeiro e o último. Mas as minhas lutas são tão grandes. Mas os meus problemas são gigantes. Querido, olha para Ele. Olha com os olhos de João. Olha quem Ele é, pela fé. E os seus problemas vão cair, vão se tornar como mortos. Amém? Mas Ele vai te levantar. E Ele diz: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Estive morto por você, para que você pudesse viver. Ele morreu por você. Ele foi à cruz para que você e eu pudéssemos ter a vida dele. Ele foi à cruz para que você e eu também pudéssemos um dia viver eternamente. Eternamente. Ele é esse varão perfeito, esse homem perfeito, esse Deus perfeito, mas que te alcança, que toca em você e diz: não tenha medo, eu tenho um lugar para você na minha mesa, eu tenho um lugar para você na minha casa, eu tenho uma missão para você. Apenas creia, apenas me contemple, apenas decida por mim. Eu tenho capacidade, força, poder, graça, eu tenho todas as coisas. Eu sou o primeiro e o último. É esse que é seu Deus. Ele não é pequeno, Ele não é fraco, Ele é todo poderoso. Ele diz: eu tenho as chaves da morte e do Hades. Ele pode te dar salvação. Mas aquele que nega a Ele, também recebe a condenação. Mas hoje diga sim para Ele, amém, queridos? Diga sim para Jesus. Senhor Jesus, eu te quero. Talvez você ainda não tenha tomado essa decisão. Tome essa decisão hoje. E diga sim para aquele que é e que vive para sempre, amém? Continua o texto: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Aqui a palavra de Deus diz que os candelabros eram as igrejas, as 7 igrejas. Mas quantos creem que Jesus continua passeando na sua igreja? Amém? E Ele está passeando nesta noite aqui, nesta igreja. Ele sonda corações, Ele vê profundamente, mas Ele tem também amor, graça e poder para tocar nas nossas vidas, transformar as nossas vidas. Você precisa estar no lugar certo, você está no lugar certo, entre irmãos, assim como João fazia parte da igreja, você pode fazer parte. O Espírito Santo está aqui. Então Jesus se revela pelo Espírito Santo. E nós cremos que onde o Espírito está, a liberdade. Ele pode te tocar. Talvez você sinta uma eletricidade. Talvez você ouça uma voz. Talvez você sinta um calor profundo no seu coração. Talvez você não sinta nada. Apenas uma paz profunda. Esse é o Espírito falando ao seu coração a palavra de Deus, amém? Por isso ouça a voz de Jesus. Ele está batendo a porta de cada um de nós. Ele quer se revelar ainda mais. Ele quer se revelar ainda mais. Por isso o contemple. Jesus estava vestido em santidade, e a palavra de Deus fala que Ele é o varão perfeito. E nós vamos ser semelhantes a Ele.
Quantos crerem nisso? Sabe, queridos, talvez as suas vestes estão sujas. Jesus está com a veste branquinha. Um pouco mais à frente ele diz: compre de mim ouro refinado pelo fogo. Compre de mim sem preço vestes novas para cobrir a sua nudez. Compre de mim sem preço colírio para os seus olhos. Jesus, em toda a sua glória, ali em esplendor, Ele quer compartilhar com você. Ele quer trocar as suas vestes. Fala de vida, fala de estilo de vida. Ele quer mudar o seu estilo de vida. Ele quer colocar caráter onde não havia caráter. Ele quer colocar verdade onde havia mentira. Ele quer mudar as suas vestes. Por isso você precisa estar diante dele. Por isso nós precisamos estar diante da palavra dele. Contemplá-lo em adoração, em louvor. Porque aí nós recebemos gratuitamente vestes novas. Nós recebemos gratuitamente ouro refinado. Jesus tinha no seu peito um cinturão de ouro. E Jesus quer colocar no seu coração valores da palavra. Ele quer trocar os valores deste mundo, ou os valores da sua criação, pelos valores da palavra dele, que são os verdadeiros tesouros, amém? Que são as pedras preciosas. Ele quer colocar também um cinturão de ouro em você. Ele quer te dar esse ouro refinado pelo fogo. E esse mesmo olhar, claro que ninguém se compara a Jesus, mas ele também quer compartilhar colírio nos seus olhos, porque a palavra de Deus nos diz: quando os seus olhos são puros, todo o seu corpo será puro, será correto, será santo, será bom. Sabe, o Senhor quer trocar, tirar as lentes, tirar as escamas dos nossos olhos. Não é só aquilo que nós olhamos que não devemos olhar, mas muitas vezes a nossa visão de mundo, a nossa visão para o futuro, muitas vezes está turva com os encantamentos desse mundo. Jesus quer tirar as escamas, amém, queridos? Quer colocar colírio nos seus olhos e transformar, para que você também tenha esse rosto resplandecente, com a graça dele, com o poder dele. E as pessoas ao seu lado vão querer ouvir: quem é esse Deus que muda a sua face? Quem é esse Deus que coloca alegria no seu espírito, mesmo diante de situações difíceis que você enfrenta? E você vai poder testemunhar. Vai sair uma espada da sua boca, que vai tocar também muitas pessoas. Jesus, nos seus pés eram como fornalhas. E Ele é o caminho, amém, queridos? Ele é a verdade. A palavra de Deus nos diz também que Ele quer colocar sandálias, as sandálias do Evangelho nos nossos pés. Isso fala de um caminho, um destino. Um destino que, como o de Jesus, como uma fornalha que transforma, Ele pode te usar para transformar caminhos também. E Ele pode transformar os seus caminhos em caminhos mais altos. A palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus e os caminhos dele são mais altos. Nós muitas vezes estamos lutando tanto por esses caminhos baixos, e Ele tem altos para você. Ele tem caminhos de transformação, de vida, de vitória para você. Basta você contemplá-lo, basta você buscá-lo de todo o coração. O Espírito Santo vai fazer a obra, amém? Ele vai vivificar a sua palavra a cada dia na sua vida. Amém. Esse é o Jesus glorificado, que eu e você temos que adorar, que eu e você temos que honrá-lo, bendizê-lo. Esse é o Deus triuno, revelado na imagem de Jesus Cristo.
Sabe, então lá no seu quarto, não é errado você imaginar esta imagem, esse brilho resplandecente no rosto, esse olhar de amor eterno entrando no seu coração, essa palavra transformadora, esse brilho, essa luz, porque Ele é a luz dos homens, Ele é a luz da vida, e Ele quer inundar seu coração com essa luz. Amém, queridos?